Olá, bom dia, vamos continuar aqui o nosso estudo de Apocalipse. Já vimos no primeiro vídeo a questão do contexto histórico, já vimos a questão das interpretações, entendemos que a nossa interpretação é de acordo com a linha futurista, ou seja, que olha para o livro de Apocalipse como algo que em sua maior parte traz revelações de coisas que vão acontecer. E agora nós vamos realmente começar a estudar o texto bíblico. A mensagem principal, como eu falei, é relacionada à vitória de Jesus, à soberania de Deus, né? Soberania de Deus em toda a história, e também uma mensagem de perseverança. Como vemos aqui no material de apoio, a mensagem principal é perseverar na fé para receber a coroa da vida quando o Senhor derrotar todos os seus inimigos. Então, o que João vem mostrar é que Jesus vai voltar, as coisas vão ficar ruins por aqui ainda, muito ruins, mas por fim Jesus vai voltar e vai estabelecer o seu reinado, e aqueles que forem fiéis reinarão com ele. Essa é a mensagem para nós, uma mensagem uma exortação à fidelidade ao Senhor, à perseverança em meio à tribulação. Mas de início, João ele vai procurar mostrar primeiro no capítulo 1 a visão de Jesus. Vemos aqui na apostila capítulo 27. Primeiro Jesus apresenta para a igreja as suas credenciais, do verso 4 ao verso 8. Ele é a fiel testemunha, aquele que esteve todo o tempo com Deus, aquele que é Deus e testemunhou tudo desde a criação, desde o início e agora até o final. É o primogênito dos mortos, o príncipe dos reis da terra. Primogênito dos mortos no sentido de que ele é o primeiro a ressuscitar, adquirindo um corpo glorificado. Príncipe dos reis da terra, ou seja, aquele que domina sobre as nações. Aquele que nos ama, em seu sangue nos lavou dos nossos pecados, aquele que é o único poderoso para tirar pecados. É o alfa e o ômega, ou seja, ele é o princípio e ele é o fim. Ele é o motivo de tudo ter acontecido. E nós vemos isso na Bíblia, que Jesus ele já está lá no Gênesis e também está aqui em Apocalipse. Ele está em toda a Bíblia sendo citado, direta ou indiretamente. Ele está presente. Ele era o plano de Deus, o plano do Pai sempre foi resgatar a humanidade por meio do seu Filho. Porque o Pai sabia que a humanidade, por melhor que fosse, por mais que fosse a coroa da criação, ela ainda era imperfeita e precisava de um resgatador, de um remidor. E esse é Jesus. Segundo, uma visão de Jesus como realmente ele é forte, majestoso, glorioso, e será desta maneira que ele virá na sua segunda vinda. Então, esse Jesus do capítulo 1 é o Jesus que nós cremos. Um Jesus com olhos de fogo, um Jesus poderoso, um Jesus com os pés de latão reluzente, como diz o texto em algumas versões. Então, um Jesus que tem poder. Diferente da visão católica que se tem de Jesus pregado na cruz, do Jesus sofredor, nós, cristãos evangélicos, temos a visão do Jesus vencedor, o de Apocalipse 1. É lindo esse texto, se você puder medite nesse dia, nesse texto, e veja quão maravilhoso é o Senhor, o nosso Salvador, aleluia. Do capítulo 2 ao 3, Jesus traz a João uma mensagem para 7 igrejas. Essas 7 igrejas eram igrejas ali presentes na província da Ásia. O que era a província da Ásia? É onde hoje é a atual Turquia. Então, uma província onde estavam algumas das principais igrejas da época. Como eu disse, João escreveu por volta do ano 96 depois de Cristo. Algumas das principais igrejas, então, onde estava a população cristã, onde eram centros de pregação da palavra. E assim Jesus traz uma mensagem para essas igrejas. Os intérpretes entendem que 7, o fato de serem 7 igrejas é porque 7 significa total ou completo. Portanto, uma mensagem às 7 igrejas é uma mensagem para todas as igrejas de Cristo na Terra. Essa é uma interpretação recorrente entre os teólogos. Porque 7, dentro da simbologia da Bíblia, é considerado o número da perfeição, o número da totalidade.
E ele está presente muitas vezes em Apocalipse, 7 taças, 7 selos e 7 igrejas. Então, apesar de as cartas aqui no capítulo 2 e 3 estarem endereçadas a 7 igrejas que haviam na época, essa mensagem pode ser trazida para os nossos dias quando entendemos que esse 7 significa a totalidade. Então, uma mensagem para todas as igrejas. É importante notar, primeiro, que Jesus Cristo conhece todas as obras da sua igreja. Ele mostra claramente que ele sabe que os olhos dele estão sobre essas igrejas e estão também sobre a igreja de hoje. Ele repreende pelos erros cometidos e elogia o que de bom foi feito pelas igrejas, prometendo recompensa aos vencedores. Então, ele observa, ele sabe quem está fazendo algo errado, quem fez coisas erradas, ele sabe que também reconhece o que está sendo feito de bom, e ele exorta ao arrependimento aquelas igrejas. Ele exorta elas para que se consertem, pois ainda não era o tempo em que ele viria, mas elas poderiam se consertar a tempo de encontrarem com ele definitivamente arrependidas e transformadas. Exorta as igrejas para ouvirem a voz do Espírito Santo. Então ele constantemente fala, tanto no capítulo 2 como no capítulo 3, são textos bem conhecidos, mas ele fala, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, ele exorta essas igrejas a estarem sintonizadas, antenadas ao que o Espírito Santo fala, algo que ainda é importante nos dias atuais. Precisamos estar atentos à voz do Espírito Santo. Por fim, as cartas são endereçadas aos anjos da igreja, existindo duas interpretações com relação ao termo anjo. Para um, significa literalmente anjos, ou seja, seres angelicais designados por Jesus para tomar conta da igreja. Então, alguns interpretam que seria realmente para anjos, seres celestiais que estariam tomando conta. Lembrando que a palavra fala que o anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem. Então fala que os seus anjos estão ali servindo ao Senhor. Vimos isso quando estudamos Hebreus. Servindo ao Senhor e servindo, na verdade, o homem. As igrejas estão disponíveis, são ordenados pelo Senhor para servirem ao homem. Então, aqui, uma das interpretações é que ele falou então aos anjos. Ele trouxe uma mensagem para João, para que João levasse essa mensagem. Essa mensagem seria entendida pelos anjos que cuidam das igrejas. Porém, há uma outra interpretação. Para outros, significa os pastores que estão na frente do rebanho. Particularmente, ficamos com essa última. Nessas igrejas podemos ver 7 tipos diferentes que sempre existiram, mas que também cada uma delas predominou numa determinada época. Vemos então que essa segunda interpretação diz que os anjos, na verdade, seriam os pastores. Por quê? Porque a palavra anjo, no seu original grego, significa mensageiro. Então, esses textos do capítulo 2 e do capítulo 3 seriam aos mensageiros das igrejas, ou seja, aqueles que trazem as mensagens de boas novas, ou seja, aqueles que pregam a palavra. Consequentemente, hoje, isso é feito pelos pastores, missionários, líderes da igreja. Então, essa segunda interpretação, que é a mais aceita, é aceita por nós, da Igreja Batista Peniel, da FATEP, é que esses textos então teriam sido dados aos líderes das igrejas, aqueles que pastoreavam, aos bispos, anciãos, pastores, aqueles que cuidavam do rebanho. Como diz aqui no finalzinho, nessas igrejas podemos ver 7 tipos diferentes. Então, ao mesmo tempo em que são textos que são direcionados para aquela época, como eu disse no vídeo anterior, nem todos os textos seriam de revelação. Alguns textos podem ser interpretados como sendo para o contexto da época mesmo. Então, ao mesmo tempo que no capítulo 2 e 3 a mensagem para a igreja de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia, mensagens essas que deveriam ser lidas pela igreja naquela época, final do século I, e que se aplicavam para as igrejas daquela época, nós hoje podemos também tirar esses textos e trazer para o nosso contexto, tanto aplicando as verdades ali contidas, porque essas igrejas, o que acontecia naquelas igrejas ainda acontece hoje, nas nossas,
a questão da imoralidade entrando dentro das igrejas, a questão da frieza espiritual, a questão do sofrimento, da perseguição que algumas igrejas em determinadas partes do mundo sofrem mais e outras menos. Então, essas mensagens podem ser interpretadas pela igreja de hoje também. Elas eram aplicadas para aquela igreja da época e são interpretadas hoje por nós com uma aplicação pessoal. Mas há ainda uma corrente que também enxerga nessas 7 igrejas 7 tipos, 7 alegorias, 7 ilustrações de fases da igreja. Isso está presente tanto naqueles que seguem a interpretação historicista, como nós falamos no vídeo passado, ou seja, aqueles que enxergam o livro de Apocalipse como um retrato da história da igreja, e também por alguns intérpretes futuristas que olham aqui como figuras de épocas em que a igreja viveu no decorrer dos anos, aí desses últimos quase 2000 anos. Então, para esses, a igreja de Éfeso, por exemplo, é a igreja que perdeu o primeiro amor. É a igreja daquela época que João vivia. Uma igreja que conheceu Jesus e que já não estava mais naquela empolgação da época de Jesus. A igreja de Esmirna seria a igreja sofredora, a igreja da era dos mártires. A igreja representa a igreja que sofreu a perseguição cada vez mais intensa dos romanos até o século III. A igreja de Pérgamo seria a igreja trabalhadora, porém que faz concessões. A igreja após a Era dos Mártires, a igreja do início da conversão de Constantino, após a conversão de Constantino, ali em torno de 320, 350, quando o fato de ser cristão se tornou legal, o Império Romano se tornou um império cristão. Porém, uma época em que entrou muita imoralidade, entrou muita idolatria também dentro da igreja. Tiatira seria um exemplo da igreja corrompida, a igreja da Idade Média, a igreja que já não lia a palavra, a igreja que já não conhecia mais as verdades da essência da palavra, a igreja que só pensava na carne, digamos assim. Sardes seria um retrato da igreja fria, a igreja da reforma, uma igreja muito analítica, mas já sem o fogo do Espírito Santo. Por fim, Filadélfia seria um retrato da igreja fiel, a igreja da época do avivamento. Na apostila de vocês está escrito arrebatamento, mas é avivamento. A igreja da época dos grandes avivamentos, de John Wesley, de Charles Spurgeon, Jonathan Edwards, do século XVII ao século XVIII, um pouco do século XIX. Então, um período de grande crescimento do fogo do amor de Deus, do fogo do Espírito Santo no coração da igreja. E por fim, a igreja de Laodiceia seria um retrato da igreja orgulhosa, a igreja dos tempos finais, a nossa igreja hoje, a igreja do Senhor hoje, uma igreja que tem tudo e de repente não dá valor para o que tem. Essa é uma interpretação muito comum dentro do meio teológico, tá bom? Esses então seriam as visões que temos do capítulo 1, 2 e 3, um resumo desses 3 capítulos. Então, a visão de Jesus e as mensagens para as 7 igrejas da Ásia, no capítulo 2 e no capítulo 3. Textos esses que eram para aquela igreja, como eu falei, mas que ainda servem para nós nos dias de hoje. Com textos que conhecemos aí, que já vemos muitas vezes em muitas pregações e que falam grandemente ao nosso coração ainda. No último vídeo, nós vamos então passar para o estudo do capítulo 4 até o final, onde realmente é retratado a volta de Jesus, os acontecimentos que antecedem essa volta e os acontecimentos posteriores a essa volta. Até mais!